Oi, amada, tudo bem? Seja bem-vinda à aula de criação de funil de vendas, gestão de vendas e mais técnicas comerciais para que você possa vender muito. Bom, então esse material ele tem o objetivo de trazer técnicas para que você possa agregar aí no seu negócio novas maneiras de captar cliente. Também estratégia para você converter e faturar mais, aumentar o valor do seu ticket médio. Então, eu separei aqui alguns principais tópicos que é de extrema importância que você estude, que você possa analisar como você pode aplicar aí no seu dia a dia. Então, vamos lá. Criação e gestão de funil de vendas e definição, né, de conversão. Primeiro, eu preciso falar para vocês sobre vendas, né? O que que é vender? Vender não tem nada a ver com produtos ou serviços, é entender que a necessidade de você suprir, né, o que o seu cliente necessita naquele momento. Então, a venda ela vai além dos produtos e dos serviços, é entender as necessidades do teu cliente. Então, se você não entende como seu cliente se comporta, quais são as necessidades deles, eu peço para que você volte na aula anterior e veja, né, sobre questão de levantamentos de necessidade, como que você identifica, como que o seu cliente se comporta, quais são as necessidades e como que você pode extrair essas informações, tá ok? E depois você volte aqui para dar continuidade nesse conteúdo. Mas se você já assistiu, já tem aí quais são as necessidades dos seus clientes, vamos seguir, né? Então, o que que é funil de vendas? Funil de vendas, gente, é um termo muito usado no marketing, né? No marketing, principalmente no online, que ficou tão em alta. E a gente esquece que toda empresa, ela sim precisa de um marketing, mas ela precisa de um termo comercial, ela precisa ter ali técnicas comerciais para vender. Então, o marketing ele vem para agregar, é uma ferramenta para agregar no seu comercial. Então, toda a parte de vendas, você sempre vai ter que estruturar o seu comercial. Então, pensar como que eu estou vendendo, quais são as técnicas. E o funil, ele vem para explicar a jornada do cliente. Como que esse cliente ele entra ali em contato com você até a conversão. E no funil você entende que cada pessoa, quanto mais pessoas você tem ali no topo do funil, mais a sua conversão acontece. Então, aqui, quais são as principais etapas? O topo do funil, que é o momento onde você traz consciência para esses clientes, né? Capacita esses clientes, porque muitas vezes a pessoa ela não tem consciência do que ela precisa do teu serviço ou do teu produto. Então, é nesse momento que o marketing entra para atrair pessoas, para que você tenha um topo de funil volumoso, com muitas pessoas, para que depois você guie essas pessoas, aí entra o comercial, porque o marketing ele traz esse topo de funil. Ele, lógico, existe conteúdo para todas as etapas, mas a condução desse cliente para a conversão também é do comercial. Então, muitas vezes o empresário, a empresária, ela foca só no marketing e fala: ah, não estou tendo venda, eu não estou convertendo, eu contratei um social media, mas eu não tenho venda, eu não faturo, porque está faltando comercial, está faltando essa energia do avanço. Tá? Então, no topo ali do funil é para você conscientizar esse público, mostrar quais são os benefícios do seu trabalho ou dos seus produtos e como que ele supre, né, as necessidades do teu cliente. Depois que o teu cliente ele toma consciência dos seus serviços, dos seus benefícios, ele vai lá para o meio do funil, que é aquele momento ali da paquera, né, do namoro que você começa a ter um momento de nutrição dessa relação e também de engajamento. Então, sabe aquela pessoa que começou a te seguir, ela curte, ela comenta, mas ela nunca comprou? Talvez esteja faltando
ações, né? E também aí entra a técnica de fechamento que nós falamos lá na outra aula, de conduzir essa pessoa para experimentar seu produto, de poder fazer uma consulta com você. Então, essa galera do meio do funil é aquela pessoa que já gostou ali do teu trabalho, mas ainda não fechou, né? E o fundo do funil é quando existe a venda, existe a conversão, o fechamento, né? Então, o que que a gente tem que ter consciência? De entender como que acontece essa jornada do cliente no seu negócio e como você pode, através das suas técnicas comerciais, trazer a galera do topo pro final, né? Pro fundo. E aí entra a questão de você fazer as perguntas certas e tudo isso eu falei na aula anterior, tá? Para que vocês possam conduzir esse cliente para conversão. Depois, nós vamos aqui para a criação do funil de vendas, né? Então, quais são os passos e como que eu preciso entender? Todo comercial ele precisa entender qual é o público-alvo e qual é a persona, né? Quem são seus clientes ideais, quais são as necessidades. E aí, o segundo passo é mapear essa jornada, né? Identificar quais são as dores, quais são os desejos, quais são os comportamentos de cada etapa. Então, como que essa pessoa chega aqui no topo do funil? Ah, ela chega aqui muito preocupada porque ela precisa resolver um problema, mas ela não sabe como faz. Aí ela vai para o meio do funil. Depois você já resolveu essas principais dores, ela vai para o meio do funil. Nesse meio do funil é geralmente onde a gente precisa identificar quais são as objeções, o que está fazendo com que esse cliente não tome a decisão de comprar. Tá? Então, analise o seu cliente, como que ele chega e como que é esse namoro e como que ele fecha, tá? Eu sei que para muitos geralmente isso acontece muito no varejo, né? Quando eu faço vendo produtos, alimento, a pessoa já tem ali na rede social, ela entra no topo e muitas vezes ela já converte, né? Porque ela já vai ali, te chama, qual que é o valor e já compra. Mas existe um público que muitas vezes você está deixando dinheiro na mesa, que é o meio do funil, que é aquele momento que às vezes você não retorna para o cliente porque ele não te respondeu, ou porque é aquela pessoa que está ali na dúvida de comprar ou não o seu produto ou serviço, tá? E aí criar estratégias para que você possa fazer marketing para as três etapas, né? Então, mostrar ali no topo do funil estratégias de realmente atrair as pessoas, técnicas de trazer pessoas para dentro. O meio do funil é manter essa galera nutrida, né, se relacionando, e no final é a parte da oferta mesmo. E aí existe muito a questão de algumas técnicas de desconto, bônus, consultorias. Uma pessoa que usa a técnica de desconto muito bem, que está muito em alta, é a Virgínia. Então, quando você olha lá, olha, se você comprar os 5 body splash, em vez de você pagar 32, você paga 25, mas você tem que comprar o combo de 5 body splash. E aí, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso também para vocês. Isso é uma técnica de desconto de fechamento. Então veja aqui, mas ela faz o seguinte, ela ganha no volume, porque ela não dá desconto em uma unidade, ela dá desconto se você comprar 5, né? E isso faz com que o cliente aumente o ticket médio dele. Então, existe maneiras para que todo negócio ali no fechamento, para o serviço, geralmente eu não gosto, né? Já falei com algumas de vocês. Eu acredito que essa parte do desconto tem que ser muito bem trabalhada no volume, porque não é legal porque você perde caixa. Então, por exemplo, no caso da Bia, né, que vende açaí, em vez de dar um desconto, você dá ali. Um acompanhamento extra. Se você é new designer, se você é esteticista, em vez de você, por exemplo, dar um desconto, você dá um creminho de mão, uma cerinha de cutícula, um hidratante, enfim, agregar valor pelo bônus, né, pelo extra. Principalmente as prestadoras de serviço precisam tomar cuidado com isso, tá? Porque toda vez que eu tiro o desconto, que eu dou desconto, eu meio que desvalorizo o meu preço, tá? Então, o desconto é só realmente para determinadas ações de volume maior, tá bom?
Depois aqui é uma etapa que eu quero que vocês entendam que sim, é necessário ferramentas, né? CRM, você pode adquirir algumas ferramentas, dei até aqui algumas sugestões, mas é, comece agora com o que você tem em mãos, né? Pode ser um Trello, pode ser um caderno, pode ser um Excel. Monitore quantos clientes entrou na loja, quantos você fez o fechamento. Isso é de extrema importância. Então, todo cliente que chegou, oi, tudo bem? Qual que é o teu nome? Posso pegar seu telefone para te mandar as novidades da loja? Então, todos os clientes precisam ser mapeados, tá? Independente de qualquer coisa, se fechou ou não, para que você possa ter, além de construir uma base de leads, né, uma base de clientes, você também possa, monitorar a sua conversão. E falando em conversão, o ideal é por que que a gente precisa, entender essa questão da conversão. Deixa eu ver se eu consigo aqui trazer a minha canetinha, né? Vamos pensar aqui, ó, que você tem um funil de venda, certo? Eu quero vender para 10 pessoas, né? E eu sei que eu preciso, para vender para 10 pessoas, eu preciso trazer 100 pessoas aqui para o meu funil de venda, né? Para o meu topo. Então, eu entendo que a minha conversão foi de 10%. E essa conversão vai refletir as ações que foram feitas, tanto no topo, tanto no meio, quanto no final. Ah, Yasmin, já validei todas as. Aqui, ó, eu atraio a galera por um Reels, por um algo que eu mostro os benefícios do meu serviço. Aqui no meio, como que eu vou nutrir essa galera? Então, se eu sei que aqui é 10%, eu preciso estimular mais essas ações aqui de topo e meio, e de meio para final, para eu aumentar essa conversão. Então, entenda que aqui o número de conversão é de extrema importância você analisar, e eu estou te explicando de uma forma simples para que você possa realmente entender, né, que na simplicidade na praticidade, tem como você aplicar técnicas úteis para que você possa melhorar. Então, aqui o exemplo, né? Eu tenho ali 50 pessoas que acessaram o meu site, mas só 10 compraram. Então, a taxa de conversão foi de 20%. Então, eu posso trazer mais gente aqui, mas eu também posso melhorar as ações para converter. Então, essas 40 pessoas que ficaram aqui no meio do meu funil, quais vão ser as ações que eu vou nutrir e engajar essa galera para converter, ok? E aí, definir metas de conversão, né? Como que eu posso definir essas metas de conversão? Primeiro, você precisa monitorar e definir quanto que é a sua taxa de conversão. Ok, minha taxa de conversão é 10. Deixa eu ver aqui. Será que eu não tenho nenhum amigo que é do mesmo setor para fazer um benchmark? O benchmark é para você poder trocar ideia e falar, olha, como que tá aí, né? Como que tá a tua taxa de conversão? Trocar realmente experiência para que os dois possam se beneficiar. Ou você pode ver pelo seu histórico, né? Ó, e aí entra a questão do teste A e teste B. Eu posso fazer duas estratégias, duas maneiras de funil diferente para ver qual que vai performar melhor, né? Então, eu escolho dois tipos de rios pro meu topo de funil. Vamos ver qual que vai converter mais. Qual que trouxe mais engajamento para mim, que trouxe pessoas para o meio do funil? E qual dessas aqui, quais foram que fecharam mesmo? E aí é legal você, por exemplo, depois que você levar o seu cliente lá pro WhatsApp, você coloque a etiquetinha para você poder monitorar. Olha, veio pelo Rios tal, veio pelo post tal para você entender quais estão tendo resultado no dia a dia, ok? E a análise de dados, né, no ponto de desistência. O que que aconteceu aqui no meio do funil ou no fechamento que a hora que eu falei esse cliente sumiu? O que que aconteceu aqui? Qual que é a minha fala que eu tô fazendo que a galera some ou a galera não fecha, né? Ah, então eu vou tentar modificar isso.
Então, é a gente mudar a técnica de fechamento, tá? E aí, trazer sempre personalidade e buscar também automatizar o máximo que você conseguir dentro desse processo, tá? Isso vai te trazer mais volume, mais autonomia para vender, ok? Então veja que essa taxa de conversão é de extrema importância para que você possa direcionar, principalmente até a sua meta de vendas, né? A sua meta de faturamento. Então, se eu quero faturar X e eu tive que vender para 100 clientes, quantos clientes eu tive que abordar para chegar no 100? Ah, eu tive que abordar 1.000 clientes. Cara, então teve cliente que ficou parado aqui no meio do meu funil. Ou teve cliente que eu não soube conduzir, tá? Então, é de extrema importância que vocês façam esse cálculo e essa reflexão sobre o negócio de vocês, tá bom? Bom, deixa eu tirar aqui a minha canetinha. Vamos seguir. Deixa eu ver se eu consigo apagar agora. Aí, pronto. E aí, a gente voltando aqui para atividade prática, eu quero que você agora desenhe o seu funil de vendas. Quero que você escolha aí um produto ou um serviço que você acha que é o legal, que você já tem ali benefícios bem listados, que na aula anterior eu falei para vocês listarem. Depois você vai descrever uma persona. Um cliente ideal, como que ele se comporta, e você vai criar uma estratégia de conduzir esse cliente para vender, tá? E você vai estabelecer metas ali para conversão em cada etapa. Olha, então em 2 dias esse cara ele vai ter que olhar meu Reels, depois ele vai ter que vir para o meu direct ou para o meu WhatsApp, e do meu WhatsApp, quanto tempo eu converto esse cliente? Tá? E aí eu quero que vocês depois escolham alguém aqui do grupo ou me chame para apresentar como que foi aí essa atividade e o que você encontrou de gargalo que você já vai mudar na sua rotina aí comercial, tá? Agora vamos falar de um assunto que até a Virgínia faz legal lá com a técnica do desconto, mas ela aplica uma técnica que é a cross-sell, né? Upsell e cross-sell. O que que é isso? São duas técnicas para aumentar o seu ticket médio e muitas vezes você não consegue fazer. Então, vou lá, trouxe aqui dois exemplos muito clássicos para te explicar o que que é upsell e cross-sell. Então, no upsell é quando o cliente ele já está ali comprando, mas você quer vender algo melhor para aumentar o ticket dele. Então, por exemplo, se chega lá no McDonald's e pede um cheeseburger, né? Ou qualquer lanche lá. Aí o atendente ele vai te falar: queijo extra? Você quer queijo extra? Você quer adicionar uma carne a mais? Você quer adicionar um molho especial? No seu mesmo lanche, você coloca ingredientes ou coloca ali serviços extras para dar o up nesse produto e você cobrar mais, tá? Isso é uma técnica de upsell. Agora, a técnica de cross-sell, o que que é? Ah, beleza, você vai lá comprar o lanche, aí ele fala assim, bebida extra, é bebida, batata, e aí ele te vende assim, ele faz upsell na batatinha, que ele fala assim, ó, ok, você vai com combo, na sua batata, você quer batata grande por mais 1,50? Ele fez o cross-sell e o upsell com você. Tá? E agora eu quero que você entenda, pensando nessa filosofia do upsell e do cross-sell, o que que você pode melhorar aí na sua abordagem para aumentar o seu ticket médio de venda? Ah, se a pessoa chega aqui na loja, ela veio comprar um tênis, eu posso oferecer uma meia, eu posso oferecer um acessório. A pessoa comprou uma correntinha, oferece o brinco que combina. A pessoa veio e fechou um açaí, oferece um adicional de algum acompanhamento. A pessoa veio e fez a unha, oferece um creme de mão. Então, essas técnicas são ajustes que, ao decorrer do tempo, traz um volume e um aumento do seu ticket médio, ok? Principalmente no serviço, isso pode ser aplicado para todos. Lembra que eu falei da Virgínia? O que que ela faz? Ela faz o cross-sell aqui.
Ela já dá a técnica lá do desconto para ser atrativo, mas o desconto só é aplicado se você compra 5 body splash, ou se você compra 2 perfumes, ou se você compra outra coisa a mais. Isso dá um sentimento para o cliente, opa, eu estou fazendo um mega negócio, né? E principalmente nessa questão da alimentação, que é muito natural, né? Muitas vezes você vai lá e a pessoa fala assim, sobremesa também, né? Isso vai te dar um sentimento de, nossa, que legal, experiência do cliente, né? O que a pessoa tá fazendo de tudo para que eu possa ter uma experiência diferenciada, mas também, contrapartida, ela tá aumentando o ticket médio, tá? E agora, eu quero que você, né? Eu vou reforçar aqui, eu quero que você defina novamente. Quais são os benefícios que os seus produtos e os seus serviços oferecem para o seu cliente? Quais são as características que diferenciam no mercado? E através disso, você vai estar mais habilitado para poder negociar com o seu cliente. Por quê? Quero reforçar aqui a questão das objeções, né? Muitas vezes a venda ali no meio do funil ou no fechamento, ela para por causa de alguma objeção oculta ou objeção clara. E como que a objeção que geralmente a gente mais conhece é a objeção do tá caro. Ah, não, tá caro esse valor, né? E aí muitas vezes você não consegue debater com o teu cliente. E às vezes tem alguma objeção oculta. Às vezes essa pessoa ela não tem cartão de crédito agora no momento. Às vezes ela tá realmente com algum problema financeiro, ou ela já gostou, ela não teve sintonia ali no momento da venda. E aí, quando eu tenho uma objeção, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que amortecer, eu tenho que criar um sentimento ali de leveza para conectar com esse cliente. Eu preciso entender a objeção. Eu preciso descobrir se tem alguma objeção oculta, responder e fazer pergunta avaliativa. Então vamos lá. Se a pessoa fala tá caro, você vai falar assim, com um sorriso no rosto, né? E é para você trazer ali o sentimento de leveza nesse atendimento. Se for o WhatsApp, já manda o áudio para a pessoa, tá? Então, porque no áudio você consegue mostrar se você tá, a pessoa consegue sentir se você tá brincando, se você tá sorrindo e assim vai. Lógico, cuidado para não ser irônica, ok? Ninguém gosta de ironia. Então, sempre seja empática e também genuína no que você vai falar. Então, vamos lá, vamos para um exemplo. Ah, o cliente falou que tá caro. Sério que você achou que tá caro? Olha, eu entendo que talvez pela percepção do mercado esse valor esteja um pouco acima. Mas eu quero que você entenda que o que eu vou te entregar não é o que o mercado entrega, tá? Eu vou te entregar benefício X, benefício Y, mas fora essa questão do preço, né, do valor, tem mais alguma coisa que impede você fechar o negócio com a gente? Espera ele responder. Ah, não, é só isso mesmo. Ok. E se eu facilitar essa forma de pagamento? A gente pode fechar o negócio agora? Então veja que eu conduzi uma conversão, uma objeção de tá caro para uma oportunidade de converter esse cliente, ok? Muitas vezes o que falta nos vendedores é a questão de poder converter essa situação na objeção, tá? E aí você vai ter que ter muita leveza, entender que faz parte ter negativa, mas que enquanto o cliente não negativar, você tá no jogo. E quem que conduz esse jogo é o vendedor, é você, ok? Você que tá no comando, então você que conduz, ok? Aqui, algumas técnicas de fechamento. O cliente sinalizou que vai fechar, você cala a sua boca. Você para de falar do seu produto e já conduz ele para o fechamento, ok? Porque às vezes o cara fala, ah, então vamos fechar. Então, você vai fazer esse celular, ele tem a memória X e tal, não, ok, legal, vamos fechar. Então, qual que vai ser a forma de pagamento? Então, se a pessoa já sinalizou que ela vai fechar, então já conduza, né, para as perguntas. Então, a pergunta ali direta ao cliente, né, para avançar. Podemos fechar então o contrato ou alternativo, oferecer as opções. Você prefere o fechar agora no Pix ou no cartão? Você prefere plano mensal ou anual?
E a questão do senso de retribuição. Então, olha, legal, se você fechar agora, eu consigo um bônus para você de. E aí, o bônus é um presentinho, tá, gente? Uma bonificação. Você fechando hoje, eu consigo te bonificar em uma consultoria de meia hora sobre precificação ou sobre saúde financeira. Eu consigo te bonificar com o nosso biscoito amanteigado de parmesão para você poder experimentar. Então, veja que existe a técnica de você poder fechar. Tá? Então não fica ali se embananando na hora do fechamento. Vai direto ali e já fecha a venda, ok? Bom, gente, tudo isso que eu trouxe hoje para vocês são técnicas simples, práticas, que você já pode aplicar no seu dia a dia, que eu tenho certeza que você, se você aplicar, se você estudar, você vai conseguir, com certeza, mudar aí o seu faturamento, ok? E nunca se esqueça, o sucesso começa no momento em que você decide nunca desistir. Então, quando o cansaço chegar, quando o desânimo chegar, respira fundo, descansa, mas segue firme. Não desista, ok? Porque Deus tem um plano lindo na tua vida. Um grande beijo. Espero que essa aula possa agregar muito no seu negócio. Tchau, tchau.